A paz do Senhor, queridos irmãos. Pastor Alci falando mais uma vez. Essa é a nossa quarta meditação na série Raiz da Felicidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma bem-aventurança linda, né? Diz o texto sagrado, Mateus capítulo de número 5 e verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça. O que é interessante a gente perceber de cara, e aí eu vou precisar fazer essa pequena retrospectiva para nós entendermos essa bem-aventurança específica. Primeira bem-aventurança foi falando sobre a nossa pobreza de espírito, né? Nós nos reconhecemos dependentes de Deus. Isso nos leva, consequentemente, a um quebrantamento na presença de Deus, a chorarmos na presença de Deus. Quando eu me quebrando na presença de Deus e requeiro, entrego a minha vida para Ele, eu encontro a mansidão, que é a minha capacidade de ser amoldado ao plano de Deus, permitir que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. É isso que nós vimos nas meditações passadas. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, eu recomendo de você dar uma olhada nas meditações anteriores também, para seguir essa sequência, né? No entanto, aqui tem algo interessante. Existe a promessa para os mansos, que os mansos, aqueles que se conformam ao propósito de Deus nas suas vidas, eles herdarão a terra. E aí vem a grande pergunta: qual é a terra que o Senhor nos dará como herança? Qual é o sentimento de Deus acerca dessa terra? Quando a gente olha para hoje, irmãos, a gente fica tenso, porque a nossa sociedade é complicada. A gente vive tempos difíceis e não é de hoje. Desde que o pecado entrou no mundo, existe uma situação complicadíssima de pecado, de maldade, de injustiça. Mas não é essa terra que o Senhor nos promete. Eu acredito que o desejo do coração de cada um de nós é herdar a terra que expressa o caráter santo e justo de Deus. Porque o nosso Deus fez tudo bom, o nosso Deus fez tudo perfeito. E a promessa de Deus encontra essa restauração final de todas as coisas. Um dia tudo findará, o mal findará, o pecado findará. Será estabelecido o reino de Deus na terra plenamente. E é isso que nós hoje ansiamos. Essa fome e sede de justiça. De enxergar as coisas que expressam o caráter do nosso Deus, que é santo e justo. E nesse momento da meditação eu queria compartilhar para vocês um texto que eu acho assim preciosíssimo. Talvez seja um texto muito forte, mas eu não quero que você entenda só como uma parte de dureza, mas como um apelo do Senhor. Amós, capítulo de número 5, é um texto muito duro, que o Senhor está falando para o seu povo, que de alguma maneira se ficou fechado na religiosidade, ficou fechado numa adoração infrutífera e vazia de significado, e não amou mais a justiça que deveria correr pelas ruas. Amós capítulo 5, verso 21, uma palavra dura do Senhor. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Verso 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Verso 24, para a gente guardar no coração. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Irmãos, a nossa religiosidade não deve ser uma religiosidade enclausurada, numa bolha fechada. O desejo do nosso coração deve ser para produzir
uma cultura, uma contracultura de justiça. Nós devemos exercer o bem, nós devemos amar a justiça, nós devemos ter fome e sede dessa justiça e produzir justiça, produzir o bem, produzir um padrão diferente, mostrar que é sim viável ser honesto, que é sim viável ser decente, que precisamos permitir que a justiça corra como um rio perene, que a nossa justiça, aquela justiça que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário, que nos fez santo e justo, faz com que a gente hoje consiga exercer essa contracultura, mostrando para uma sociedade de valores perversos que em meio a uma geração perversa existem pessoas que se pautam num padrão mais elevado, que amam a justiça e desejam ver isso correndo como um rio perene, como um rio que não seca, um rio que permanece. Faço questão de citar um texto precioso que está em Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, a justiça de Deus, e aqui o contexto de Romanos está falando sobre a necessidade que às vezes a gente precisa de abrir mão de coisas que para nós não teria problema, para que não cause tropeço dos nossos irmãos. Ele mostra que o fundamento aqui é o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Irmãos, nós devemos ansiar por isso. Quando a gente olha para a sociedade, o nosso coração tem que apertar e falar, meu Deus, não é isso, isso não está certo. Nós devemos nos colocar na posição, inclusive, de intercessores, para que essa justiça que vem de Deus se estabeleça. E, irmãos, isso eu tenho que deixar muito claro, a nossa esperança não está em homens, não está em políticos, não está em governantes. A nossa esperança está no Senhor, porque a promessa existe. Todo aquele que tem fome e sede de justiça, diz o texto sagrado, será farto, será saciado. Sabe por que o Senhor nos afirma isso? Porque, queridos, o governo é de Cristo. O reino é de Cristo. O reino não tem sombra de variação. O nosso Deus está sobre as nações. O nosso Deus controla sobre todas as coisas. Tudo é direcionado, a história para o crente não é um desenrolar aleatório de fatos. A história é direcionada pelo soberano Deus, para a glória de Deus, para os fundamentos estabelecidos nele, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nós seremos fartos. A justiça de Deus se estabelecerá verdadeiramente. Nós seremos fartos. A justiça de Deus será uma realidade plena. Hoje, o que nós devemos fazer? Orar. Orar pelos governantes, orar pelas autoridades, mas crendo que a nossa justiça vem de Deus. Crendo que nós seremos fartos. Crendo que nenhuma maldade deixará de ser punida finalmente, que nenhuma injustiça prevalecerá, mas antes tudo o Senhor fará para que a sua vontade, o seu reino se estabeleça. Nós amamos e ansiamos a justiça, porque expressa o caráter de Deus. Nós expressamos a justiça, porque o caráter de Deus em nós nos exige que nós façamos isso como ato de adoração a Ele. Não como uma bolha, mas como influenciadores, como geradores da cultura do reino, como pessoas transformadas e crendo que é fato a justiça de Deus certamente, sempre se estabelecerá. Creia. Creia.
O nosso Deus é o justo juiz. Ele é rei soberano. O poder está nas suas mãos e nada foge do seu controle. Muito obrigado. Se esse vídeo foi uma bênção para você, compartilhe. Lhe convido a assistir as outras meditações se você ainda não viu. E agradeço a sua atenção até esse momento. Obrigadão. Paz.